A transição da delinquência juvenil à delinquência adulta. Introdução. Pesquisadores, profissionais e o público em geral debatem sobre o que leva os jovens a cometer delitos. Alguns consideram que existem más pessoas, problemáticas desde a infância, e que muitas delas acabam se tornando delinquentes persistentes. Outros, ao contrário, argumentam que os delinquentes juvenis são fundamentalmente um produto do seu ambiente. Quanto pior for o ambiente, pior será seu comportamento ao longo do tempo. Em 2009, foi criado, por iniciativa do Instituto Nacional de Justiça do Governo dos Estados Unidos, o Grupo de Estudos sobre a Transição da Delinquência Juvenil para a Delinquência Adulta, National Institute of Justice, NIJ, Study Group on Transitions from Juvenile Delinquency to Adult Crime, que desenvolveu seus trabalhos durante um período de 3 anos. Este grupo analisou as diferenças entre os delinquentes juvenis que tendem a persistir na delinquência entre a adolescência e o início da vida adulta e aqueles que, ao contrário, desistem do crime, bem como as características de outros que começam a delinquir apenas na fase adulta jovem. Além disso, foram avaliadas as explicações teóricas existentes sobre a persistência e a desistência do delito, assim como as intervenções dos sistemas de justiça com delinquentes nesse período de transição. Este artigo apresenta as conclusões gerais do trabalho realizado pelo Grupo de Estudo do NIJ sobre as transições da delinquência juvenil à delinquência adulta. A série completa, que será publicada sucessivamente nesta seção da REIC, reunirá os resultados e as informações mais recentes da pesquisa sobre questões altamente relevantes para a compreensão científica dos fenômenos criminais, como padrões de carreira criminosa, categorias especiais de delinquentes graves e violentos, explicações do comportamento criminoso, influências contextuais sobre a delinquência, e predição e avaliação de riscos e necessidades de intervenção com delinquentes. Este primeiro artigo também aborda os limites legais existentes nos Estados Unidos entre os sistemas de justiça juvenil e o de justiça penal adulta. Qual resposta do sistema de justiça pode ser mais eficaz com delinquentes juvenis? Os métodos de prevenção e intervenção mais adequados. Algumas recomendações para a pesquisa e a política criminal. Além disso, inclui alguns resultados e conclusões de pesquisas espanholas sobre a prevalência de infrações e delitos juvenis na Espanha, tanto em homens quanto em mulheres, e sobre os fatores de risco associados ao início e à continuidade ou reincidência delituosa dos jovens. A pesquisa mostra que crianças que apresentaram problemas comportamentais tendem a se tornar, em uma pequena porcentagem, delinquentes crônicos. No entanto, também há evidências científicas de que muitos delinquentes juvenis deixam de delinquir ao final da adolescência e início da vida adulta, e que essa diminuição na delinquência está bastante associada à redução da impulsividade e ao aumento da capacidade de autocontrole dos jovens. Apesar disso, a prevalência de comportamentos ilícitos é elevada durante a adolescência e a juventude. Isso é ilustrado, por exemplo, pelos dados espanhóis do Estudo Internacional de Autorrelatos sobre Delinquência Juvenil, obtidos através do Questionnaire for the International Study on Self-Report Delinquency, aplicado pela equipe do Centro de Investigação em Criminologia da Universidade de Castilla-La Mancha. O estudo mais recente, Rechia, 2008, avaliou uma amostra de 4.152 jovens escolarizados, incluindo adolescentes do ensino secundário obrigatório até o 2º ano do ensino médio da formação profissional, de ambos os sexos, 49,2% homens e 50,7% mulheres, com idades entre 12 e 17 anos. Segundo esse relatório, 13 anos seria a idade típica relatada para a primeira infração legal, com aumento na frequência de infrações conforme a idade avança. Cerca de 98,8% dos adolescentes da amostra declararam já ter cometido alguma vez na vida uma conduta ilícita leve, sendo as mais comuns. Fazer download ilegal de música da internet, 66% da amostra. Consumir bebidas alcoólicas sendo menores de idade, 63%. Ter se embriagado, 41%. Consumir cannabis, 28%. E participar de brigas, 22%. Por outro lado, apenas 5% da amostra afirmou ter cometido algum delito violento ou contra a propriedade. O percentual de meninas infratoras foi inferior ao dos meninos em todos os comportamentos ilícitos e antissociais analisados: participar de brigas, violência contra pessoas, vandalismo, consumo e venda de drogas, e delitos contra a propriedade. As únicas exceções foram o consumo de álcool, o uso de cannabis e o furto em lojas, que foram proporcionalmente mais frequentes entre as meninas. À medida que aumenta a gravidade dos delitos, a prevalência de jovens envolvidos neles, logicamente, torna-se muito menor.
Um indicador disso pode ser o número de detenções de jovens. Segundo dados do Ministério do Interior da Espanha, recolhidos pelo Centro Reina Sofia para o Estudo de la Violência, entre 2002 e 2005, o total de jovens detidos na Espanha, contando nacionais e estrangeiros, diminuiu, passando de 69.409 para 63.880. É provável que uma tendência ligeiramente decrescente da delinquência juvenil ainda se mantenha atualmente. De acordo com os dados sobre jovens detidos em 2006, a faixa etária de 18 a 20 anos apresentou a maior prevalência de detenções, cerca de 26.434 jovens detidos, correspondendo a 58% do total de detenções de jovens. O número de jovens detidos nas faixas de 14 a 15 anos e 16 a 17 anos foi, respectivamente, 6.835 e 12.281. No conjunto de detenções efetuadas anualmente pelas forças de segurança, cerca de 230 mil detenções, os jovens representaram aproximadamente 25%. Como na maioria dos estados dos Estados Unidos e em muitos países ocidentais a transição legal entre adolescência e vida adulta é fixada aos 18 anos, e em alguns casos aos 16 ou 17 anos, surge um importante debate. Será que os jovens realmente têm pleno controle sobre seu comportamento aos 18 anos? Será que seu processo de desenvolvimento cerebral já se completou nessa idade? Se a resposta for sim, isso significaria que, a partir dos 18 anos, a origem dos delitos poderia ser atribuída mais a diferenças individuais persistentes e a desvantagens familiares, escolares e sociais, do que à imaturidade pessoal. Este trabalho de revisão se baseia em pesquisas realizadas tanto na América do Norte quanto na Europa e inclui contribuições de 33 acadêmicos e pesquisadores. Ele se concentra no período de idade que vai da adolescência média à idade adulta jovem, aproximadamente dos 15 aos 29 anos. A tabela 1 resume os 4 grupos principais de delinquentes que nos interessam aqui. Menores e adultos cuja atividade delitiva persiste da adolescência à idade adulta jovem, e talvez além. Adultos que foram delinquentes na adolescência, mas desistiram do crime. Adultos que começaram a delinquir apenas na idade adulta jovem. Pessoas que não cometeram delitos nem na adolescência nem na idade adulta jovem. Esses 4 grupos foram analisados em amostras de população geral, com atenção especial para categorias de delinquentes específicos como traficantes de drogas, membros de gangues juvenis, homicidas e delinquentes sexuais. A relação entre a idade e a delinquência, como tem sido amplamente documentado, apresenta a forma de um sino. A prevalência delitiva, isto é, o percentual de delinquentes em uma população, tende a aumentar a partir do final da infância, crescendo durante a adolescência, entre os 15 e os 19 anos, e diminuindo no início dos 20 anos. Esse padrão em forma de sino é conhecido como a curva da idade do delito e é bastante universal em populações ocidentais. No entanto, as curvas da idade do delito podem variar em alguns aspectos. Por exemplo, a curva da delinquência violenta atinge seu pico mais tarde do que a curva dos delitos contra a propriedade. Estudos também mostram que a curva da idade do delito tende a ascender mais cedo para as meninas do que para os meninos. Além disso, a curva é mais acentuada e mais longa para jovens do sexo masculino, especialmente de minorias, que crescem em bairros desfavorecidos. É importante, para a compreensão da transição da atividade delitiva entre a adolescência e a vida adulta, prestar atenção à extremidade direita da curva da idade do delito. Um prolongamento elevado nessa extremidade indica que há uma parcela da população jovem que, ou não superou a delinquência, ou iniciou atividades criminosas já na fase adulta. No entanto, é preciso lembrar que a curva típica da idade do delito não revela se indivíduos persistem ou desistem do crime. Essa informação só pode ser obtida a partir de dados longitudinais, que também ajudam a identificar a idade típica versus idade tardia de início da atividade delitiva. Existem outros aspectos que condicionam as interpretações possíveis da curva da idade do delito. Por exemplo, a delinquência autodeclarada mostra seu pico em idades mais precoces do que os dados oficiais sobre delitos. Isso pode refletir o fato de que muitas infrações juvenis cometidas precocemente passam despercebidas pelas autoridades ou não são formalmente processadas. Outro ponto metodológico importante é que a maioria das curvas de idade baseadas em dados oficiais é construída agregando dados transversais de diferentes grupos etários. O único modo de estimar uma curva da idade do delito sem esse viés é realizar estudos longitudinais que acompanhem os mesmos indivíduos ao longo do tempo. Na realidade, a curva da idade do delito de um grupo esconde diferentes trajetórias individuais.
alguns casos mostram aumento contínuo da atividade delitiva ao longo das 3 primeiras décadas de vida, enquanto outros mostram um aumento inicial seguido de diminuição. Contudo, a pesquisa mostra que, independentemente da idade de início, o abandono do crime geralmente acontece na fase de declínio da curva da idade do delito, ou seja, durante a primeira fase da vida adulta. Em outras palavras, a maioria dos delinquentes tende a abandonar naturalmente a atividade criminosa na juventude adulta. Ainda assim, muitas formas graves de delinquência, incluindo a delinquência violenta, ocorrem nessa mesma fase de descenso da curva, ou seja, durante o período em que, em geral, se observa o abandono do crime. Para compreender o início e a evolução das carreiras criminosas, é imprescindível investigar os fatores de risco associados a esses processos. A vasta pesquisa internacional sobre o tema, que será referida nos próximos artigos da série. Por ora, cabe mencionar alguns estudos realizados na Espanha. Sobral, Romero, Luengo e Marzoa, 2000, avaliaram, numa amostra de 3.186 adolescentes escolarizados com idades entre 14 e 19 anos, os principais fatores associados à conduta delitiva. Verificaram que, no contexto familiar, se destacavam a falta de apego aos pais, o escasso apoio recebido, a percepção de más relações com pais e irmãos, e práticas educativas de caráter punitivo. Além disso, o fracasso escolar também foi associado ao comportamento antissocial. Outro fator importante foi a vinculação com pares delinquentes, e, no âmbito pessoal, destacaram-se características como impulsividade e tendência à busca de sensações. Foram observadas interações muito intensas entre variáveis de personalidade, comportamento antissocial e fatores contextuais. Especificamente, a busca de sensações, a alta impulsividade e a externalidade modulavam os efeitos dos fatores familiares, escolares, grupais e socioeconômicos sobre a conduta antissocial, em muitos casos amplificando os efeitos negativos desses fatores contextuais. Também na Espanha foi realizado um estudo sobre jovens delinquentes com idades entre 18 e 21 anos, permitindo conhecer algumas de suas características e os fatores associados à sua atividade criminosa. Em particular, Martin Soubis, 2008, realizou uma análise socioeducativa de uma amostra de 206 jovens, 196 homens e 10 mulheres, internados em prisões da Andaluzia, nas cidades de Sevilha, Algeciras, Málaga e Granada. A idade média era de 19 anos e cerca de 70,5% eram espanhóis, enquanto os demais eram estrangeiros de diversas nacionalidades. A informação coletada abrangia 4 âmbitos: nível acadêmico e qualificação profissional, relações familiares, contato com a marginalidade e vida na prisão. Observou-se que, em geral, esses jovens apresentavam baixo nível educacional e de qualificação profissional. Apenas 26% haviam concluído o ensino secundário obrigatório, 5% tinham formação profissional e apenas 24,8% haviam trabalhado por mais de um ano. Um percentual elevado, de 43,7%, provinha de famílias com antecedentes penais ou prisionais. Mais de 30% estavam casados ou viviam em união estável, em alguns casos com filhos. O consumo de drogas era generalizado. 88,8% dos jovens admitiram ter usado substâncias, sendo a maioria usuários de múltiplas drogas, especialmente álcool, haxixe, cocaína, heroína e comprimidos. Cerca de 78,6% afirmaram ter participado de programas de desintoxicação. Quanto aos tipos de delitos cometidos, mais da metade, 56,3%, havia cometido crimes contra o patrimônio, cerca de um quarto, 24,3%, estava envolvido em tráfico de drogas e quase um quinto, 19,4%, havia cometido delitos contra pessoas. Embora 53,4% afirmassem não ter usado violência durante o delito, 46,6% reconheceram que haviam empregado violência. Adicionalmente, 41,7% dos jovens revelaram já ter passado anteriormente por centros de menores, evidenciando a continuidade de muitas carreiras criminosas da adolescência para a vida adulta. De forma positiva, pensando na possível desistência futura do crime, 61,2% dos jovens reconheceram sua responsabilidade e culpa pelos delitos cometidos, embora também apontassem outros fatores corresponsáveis, como o bairro em que viviam, os amigos e, de modo geral, as relações estabelecidas na rua, sendo que mais da metade indicou que cometeu o primeiro delito incentivado por amigos. Assim, um aspecto relevante desta análise é a constatação da continuidade entre as atividades infratoras na adolescência e as condutas criminosas na juventude. No entanto,
O conhecimento sobre essa continuidade na Espanha encontra obstáculos devido à separação informativa entre os sistemas de justiça juvenil e de justiça penal para adultos, algo que seria desejável resolver no futuro. As questões-chave abordadas neste artigo sobre carreiras criminosas são as seguintes: até que ponto são comuns a persistência e a desistência da conduta delitiva no período que vai da adolescência à juventude adulta, e com que frequência o início no crime ocorre já na idade adulta? De modo geral, as pesquisas mostram uma forte continuidade da atividade delitiva desde a infância e adolescência até as idades juvenil e adulta, e essa continuidade se associa a vários fatores de risco. Por exemplo, Luengo, Carrillo de la Penha, Otero e Romero, 1994, avaliaram uma amostra de 1.226 adolescentes, 583 meninos e 643 meninas, entre 12 e 18 anos, com o objetivo de analisar longitudinalmente a relação entre impulsividade e a estabilidade ou mudança da conduta antissocial. Para essa pesquisa foram usados diversos questionários, como o Eysenck Personality Questionnaire, EPQ, a escala de personalidade antissocial, desenvolvida pela própria equipe de pesquisa, a Eysenck Impulsivity Scale e a Bharat Impulsivity Scale, BIS-10. Os resultados confirmaram, primeiro, uma forte associação entre impulsividade e conduta antissocial adolescente, especialmente nas dimensões quebra de normas, agressão e vandalismo. Em segundo lugar, constatou-se que a gravidade e a estabilidade da conduta antissocial aumentavam proporcionalmente ao nível de impulsividade. Romero, 2006, estudou uma amostra de 91 crianças para examinar quais fatores previam o início e a intensificação dos comportamentos problemáticos. As crianças foram avaliadas em dois momentos. No primeiro, entre 6 e 10 anos, foram amplamente analisadas em termos de família, características neuroendócrinas e personalidade. No segundo momento, entre 10 e 14 anos, seu comportamento foi medido com instrumentos psicológicos padronizados. As correlações mostraram que a informação fornecida pelos pais no primeiro tempo foi a que melhor previu os problemas de comportamento no segundo. Entre as variáveis familiares, destacaram-se como preditores de risco o desacordo entre os pais sobre a educação das crianças, a coerção verbal e física por parte dos pais e a indiferença parental. Entre as variáveis neuroendócrinas, foram relevantes as dificuldades de atenção seletiva e sustentada e algumas medidas de funções executivas, como dificuldades de planejamento, definição de objetivos e autorregulação. Em termos de personalidade, os melhores preditores foram o déficit de empatia, alta impulsividade e alguns indicadores de traços psicopáticos. As análises de regressão indicaram que os fatores de personalidade explicavam a maior parte da variabilidade das condutas antissociais, R² igual a 0,48, seguidos pelos fatores neurocognitivos, R² igual a 0,20, e familiares, R² igual a 0,17. Como em outros estudos longitudinais, houve uma alta estabilidade dos problemas de conduta entre o primeiro e o segundo momento de avaliação, correlações de 0,73 e 0,69 para avaliações de pais e professores, respectivamente. Os melhores preditores de estabilidade da conduta antissocial foram a coerção verbal dos pais, a alta impulsividade, a susceptibilidade ao tédio, o déficit de atenção seletiva e sustentada, o baixo quociente intelectual e outras medidas de déficits atencionais e cognitivos. Romero, 2006, concluiu que seus resultados são consistentes com pesquisas anteriores e com modelos teóricos como o de Moffitt, 1993, que consideram que a escalada em problemas de conduta resulta da combinação de dificuldades temperamentais, associadas a disfunções neuropsicológicas e práticas de criação parental ineficazes. Embora várias pesquisas, como as já comentadas, tenham evidenciado uma tendência à estabilidade da conduta antissocial, os estudos também documentam grandes variações na persistência delitiva, que pode oscilar em função das fontes de dados consideradas, sejam registros oficiais ou autorrelatos, e do tipo de população jovem estudada, população geral ou especificamente delinquente. Apresentam maior continuidade delitiva entre a juventude e a idade adulta aqueles jovens que começam a delinquir mais precocemente, os delinquentes juvenis crônicos e aqueles que cometeram atos mais violentos. LeBlanc e Frechet, 1989, encontraram que entre 30% e 60% dos adolescentes detidos pela polícia ou condenados por um tribunal acabavam tendo algum histórico criminal na idade adulta. Paralelamente, observaram que a atividade delitiva juvenil não era uma semente segura de delinquência adulta, ou seja, diversos fatores deveriam ser considerados para entender essa transição. Existem grandes diferenças individuais na probabilidade de que um delinquente juvenil se torne reincidente na vida adulta. De maneira geral,
Jovens que iniciam atividade delitiva antes dos 12 anos de idade, em comparação com aqueles que começam mais tarde, têm maior probabilidade de se tornarem delinquentes persistentes na idade adulta jovem. Utilizando dados de autorrelato e registros oficiais do Estudo da Juventude de Pittsburgh, Pittsburgh Youth Study, PYS, Stoltamer-Loeber, 2010, encontrou que entre 52% e 57% dos jovens delinquentes continuaram delinquindo entre os 20 e 25 anos de idade, mas que essa taxa caiu para cerca de 16% a 19% nos 5 anos seguintes. Nem todas as categorias de delitos apresentam a mesma duração na persistência criminosa. Os resultados de Rosenfeld e colegas, 2012, mostraram que o tráfico de drogas e a posse ilegal de armas tinham a maior duração e persistência na vida adulta, enquanto a participação em gangues juvenis tendia a ter menor continuidade. Entre os delitos de drogas, o consumo de maconha mostrou uma duração entre 2 e 4 vezes maior que delitos como roubo ou agressão grave. Esses achados são consistentes com a conclusão de LeBlanc e Frechet, 1989, segundo a qual a atividade delitiva relacionada ao tráfico de drogas tende a ter uma idade de cessação mais tardia, em média, 21,6 anos. Além disso, delitos menos graves, como vandalismo, pequenos furtos e roubo de veículos, tendem a cessar antes dos 18 anos de idade. Esses dados sugerem que conhecer a relação entre o tipo de delito e a duração da carreira criminosa pode ser relevante para decisões judiciais relacionadas ao tipo e duração das penas, medidas de tratamento, concessão de liberdade condicional e prisões. Outra questão relevante é como a frequência dos delitos cometidos por delinquentes ativos varia em diferentes faixas etárias. Piquero e colegas, 2012, concluíram que a frequência anual de delitos é maior para formas não violentas de delinquência do que para delitos violentos. A frequência delitiva atinge seu ponto máximo geralmente entre os 17 e 19 anos, e essa frequência elevada se mantém estável apenas em um pequeno grupo de delinquentes, já que a maioria das carreiras criminosas tem duração relativamente curta, entre 5 e 10 anos. No entanto, Blokland e Palmen, no Prelo, encontraram que a frequência média de delitos permanece estável ao longo do tempo, como já havia sido argumentado anteriormente por Blumstein e colegas, 1986. Diversos estudos concordam que uma proporção substancial de delinquentes juvenis, cerca de 40% a 60%, desiste do crime no início da idade adulta. O período entre a adolescência e o começo da vida adulta é caracterizado por dois fenômenos. Para uma minoria de delinquentes, observa-se um aumento na gravidade dos crimes cometidos, incluindo delitos violentos, enquanto para outros há uma diminuição da gravidade dos delitos. Entre aqueles que continuam delinquindo, a transição da adolescência para a idade adulta representa uma fase de agravamento dos delitos e aumento da violência letal. Delitos graves, nesse contexto, referem-se a agressões e homicídios, tráfico de drogas e posse de armas. Dado que a violência delitiva é frequentemente dirigida a vítimas de idade semelhante à do agressor, não surpreende que o intervalo entre 16 e 24 anos seja também uma fase de maior risco de vitimização violenta. Esses processos de agravamento delitivo entre alguns jovens e de desaceleração da criminalidade em outros geralmente não se completam antes dos 18 anos, mas se estendem até o início da vida adulta. Para compreender melhor as taxas de persistência na delinquência, a natureza dos delitos e os fatores associados, diversos estudos espanhóis sobre a reincidência juvenil são relevantes. Por exemplo, Bravo, Sierra e Del Valle, 2007, analisaram uma amostra de 382 jovens, 327 rapazes e 55 moças, que haviam cumprido alguma medida judicial entre 2001 e 2003 no Principado das Astúrias. A idade média para a abertura do processo judicial foi de 16,7 anos para os rapazes e de 17 anos para as moças. Os delitos mais frequentes cometidos pelos rapazes foram roubos qualificados e, em segundo lugar, agressões. Embora com uma taxa muito inferior, as moças cometeram principalmente roubos com intimidação e agressões. A taxa geral de reincidência foi de 29,6% para um período de acompanhamento entre 1 e 4 anos. Capdevila, Ferreira e Luque, 2006, também analisaram a reincidência delitiva em uma ampla amostra de 2.903 jovens, 2.534 rapazes e 369 moças, que haviam cumprido medidas no sistema de justiça juvenil da Catalunha, durante um período de acompanhamento de 2 a 3 anos. O 82% dos jovens era de origem espanhola. Os dados principais desse estudo foram: a idade média de abertura do processo judicial foi de 16,05 anos. 65,8% da amostra havia cometido delitos contra o patrimônio,
17,3% delitos de agressão, 4,3% delitos contra a segurança pública e 0,7% delitos contra a liberdade sexual. A taxa geral de reincidência foi de 22,73%. Além disso, foram identificados vários preditores de risco de reincidência. Os rapazes reincidiram em maior proporção, 25,2%, do que as moças, 12,7%. O consumo de drogas e a presença de transtornos mentais estavam associados a maior reincidência, assim como fatores sociofamiliares desfavoráveis, como rompimento de vínculos familiares, maus tratos e experiências educativas incoerentes. Também foram observadas associações entre reincidência e não ter residência fixa, não estar matriculado na escola ou empregado, e ter vínculos afetivos com parceiros ou amigos delinquentes. Jovens reincidentes apresentavam mais antecedentes criminais e cometiam delitos mais violentos. Além disso, eram geralmente mais jovens quando concluíam o cumprimento da medida judicial. Outro dado importante foi que jovens que haviam cumprido medidas de internação apresentaram uma probabilidade maior de reincidência, tanto no sistema de justiça juvenil quanto, posteriormente, no sistema penal adulto. Contudo, deve-se considerar que essa maior reincidência pode estar mais relacionada à gravidade dos delitos anteriores do que propriamente ao tipo de medida aplicada. San Juan, Ocares e de la Cuesta, 2007, 2009, realizaram uma avaliação das medidas em meio aberto do Plano de Justiça Juvenil do País Basco, durante de 2003 a 2004, incluindo também o estudo da reincidência. A taxa global de reincidência foi de 21,5% para um período de acompanhamento de 5 anos. No entanto, ao analisar separadamente, observaram que jovens que cumpriram medidas em meio aberto reincidiram em 40,4%, enquanto aqueles que cumpriram medidas de internação reincidiram em 59%. Importante destacar que a maior reincidência entre internados pode refletir, em grande parte, seu maior risco delitivo prévio. No caso do estudo de San Juan e colaboradores, verificou-se que os dois principais preditores de reincidência foram o fracasso escolar e o tipo de medida judicial aplicada, internação versus meio aberto. Os reincidentes eram majoritariamente rapazes, de nacionalidade espanhola, oriundos de famílias numerosas e de baixa renda, com histórias familiares desestruturadas e vínculos afetivos fracos. Também apresentavam maiores taxas de consumo de substâncias, relações sociais de risco e maior incidência de transtornos mentais, hiperatividade e impulsividade. Em um estudo específico sobre a aplicação da medida de liberdade vigiada a jovens infratores das províncias de Zaragoza, Málaga e Toledo, Bernús, Fernandes e Pérez, segunda 19ª, constataram que a liberdade vigiada pode ser um bom instrumento de intervenção com menores infratores, pois combina objetivos de educação e de controle. Essas autoras, Bernús, Fernandes e Pérez, 2009b, avaliaram 60 processos de menores que haviam cumprido medidas de liberdade vigiada, seja como medida principal, seja como resultado da suspensão de uma medida de internação. Essa amostra era composta por aproximadamente 80% de rapazes, em sua maioria de nacionalidade espanhola, com 16,7% de menores imigrantes. Uma proporção elevada de jovens, 40%, provinha de famílias com problemas moderados a graves no que se refere à educação dos filhos, além de situações de drogadição ou comportamento delituoso dos pais. Uma alta porcentagem de menores, 64,7%, apresentava problemas de conduta, como ameaças ou agressões a colegas, violência verbal e física dentro da família. Em 63,3% dos casos, os amigos dos jovens eram descritos como problemáticos. Consumidores de drogas e frequentemente envolvidos em comportamentos agressivos e delinquentes. Além disso, muitos desses jovens, 33,3%, apresentavam transtornos no desenvolvimento cognitivo, emocional e comportamental. Quanto ao histórico judicial, 56,6% dos menores tinham antecedentes na promotoria ou nos tribunais de menores, e aproximadamente metade deles já havia cumprido medidas anteriores de liberdade vigiada e, em alguns casos, de internação. Garcia, Ortega e de la Fuente, 2010, bem como Ortega, Garcia e de la Fuente, 2009, realizaram meta-análise sobre as taxas de reincidência, na verdade, sobre as taxas de não reincidência, de menores que haviam cumprido medidas de justiça juvenil na Espanha. A reincidência foi definida como o retorno do jovem ao sistema de justiça juvenil após já ter sido previamente sentenciado por um delito. Neste meta-análise foram integrados 17 estudos anteriores, publicados entre 1995 e 2008,
nos quais se avaliou um total de 16.502 menores. A idade média dos sujeitos era de 14,68 anos, sendo 85,75% do sexo masculino. A taxa média de não reincidência, ponderada pelo tamanho amostral, foi de 73,88%, com um desvio padrão de 11,27%. Ou seja, inversamente, a taxa média de reincidência foi de 26,12%. Os fatores de risco que apresentaram maior poder explicativo da reincidência foram: ter antecedentes penais familiares, R² igual a 0,81. Ter sofrido maus-tratos físicos, R² igual a 0,56. Problemas físicos familiares, R² igual a 0,54. Estar desempregado, R² igual a 0,91. Uso de violência no delito, R² igual a 0,65. E o tempo de acompanhamento da reincidência, R² igual a 0,86. Esses dados confirmam, em consonância com a pesquisa internacional, a natureza multifatorial da delinquência juvenil, para a qual não se pode apontar uma única causa, mas sim a influência conjunta de diversos fatores de risco de diferentes naturezas. É importante destacar que, de acordo com os resultados de Stoltamer-Loeber e colegas, 2008, e de Leblanc e Frechet, 1989, o marco jurídico da maioridade penal aos 18 anos é irrelevante para os processos de desistência do crime. Muitos delinquentes juvenis, incluindo aqueles já processados ou condenados, deixam de delinquir em idades posteriores aos 18 anos. Portanto, muitos jovens que cometem delitos entre os 18 e 20 anos e são enviados ao sistema de justiça penal adulta, recebendo, assim, sentenças mais severas do que receberiam no sistema de justiça juvenil, provavelmente teriam desistido da criminalidade de forma natural nos anos seguintes. Assim, seu processamento e condenação como adultos tendem mais a agravar suas trajetórias criminosas do que a reduzi-las. Segundo Piquero e colegas, 2012, há um consenso na pesquisa de que uma proporção significativa de delinquentes, cerca de 10% a 30%, começa a delinquir já durante a primeira fase da vida adulta. Entretanto, a proporção de delinquentes que iniciam na vida adulta varia bastante entre os estudos, dependendo também da definição de idade adulta adotada. Essa proporção costuma ser maior quando se utilizam dados oficiais de criminalidade do que quando se utilizam dados de autorrelato, já que muitos delitos juvenis autodeclarados não aparecem nos registros oficiais. Por exemplo, em um estudo que combinou dados de autorrelato e registros oficiais a partir do Estudo da Juventude de Pittsburgh, PYS, Stoltamer-Loeber, 2010, encontrou que apenas 3,5% dos rapazes haviam desenvolvido uma carreira delitiva de moderada a grave entre 20 e 25 anos, e uma proporção adicional de 5,4% havia cometido delitos moderados a graves entre os 17 e 19 anos. No entanto, esses percentuais também dependem bastante do critério de definição do que é considerado delinquência. Se forem incluídos delitos menores, é lógico que o percentual de delinquentes de início adulto aumente. Por exemplo, Blokland e Palmen, no Prelo, avaliaram uma amostra de indivíduos detidos pela polícia, mas não condenados formalmente. Com esse critério, encontraram que quase metade dos jovens adultos detidos não tinha antecedentes delitivos na adolescência, resultado que é consistente com o obtido por Blumstein e colegas, 1986. Ainda Ara e Farrington, 2010, constataram que cerca de 23% dos delinquentes até os 50 anos de idade haviam sido condenados pela primeira vez após os 21 anos. Assim, existe uma ampla gama de estimativas sobre a prevalência do início tardio na delinquência. Em resumo, os estudos sobre persistência e desistência do crime entre a adolescência e a primeira fase da vida adulta não apoiam a ideia de que exista uma ruptura natural da prevalência delitiva aos 18 anos, idade legal para a maioridade penal em muitos países. Além disso, a persistência delitiva não é inevitável. Intervenções fora do sistema de justiça, que serão detalhadas mais adiante, podem ajudar a promover a desistência do crime entre jovens que se encontram na fase de transição da adolescência para a idade adulta. O grupo de estudo em que se baseiam os resultados apresentados também analisou diversas categorias específicas de jovens delinquentes, incluindo traficantes de drogas, membros de gangues delitivas, homicidas e delinquentes sexuais. As pesquisas mostram diferenças nas trajetórias criminais de algumas dessas categorias especiais, embora nem todas apresentem distinções claras. Por exemplo, os resultados revisados por Rosenfeld e seus colegas, 2012,
sobre diversas tipologias delitivas, homicidas, membros de gangues, traficantes de drogas e portadores ilegais de armas, indicam que, em média, a idade de início da participação em gangues, do consumo de drogas, da posse de armas e do tráfico de drogas ocorre na adolescência, entre os 13 e 17 anos. Rosenfeld e colegas também sintetizaram as idades médias de início nas principais categorias delitivas. A menor idade média correspondeu à entrada em gangues delitivas, 15,9 anos, seguida pelo consumo de maconha, 16,5 anos, tráfico de drogas, 17 anos, posse ilegal de armas, 17,3 anos, e consumo de drogas pesadas, 17,5 anos. Embora os traficantes de drogas sejam menos numerosos em alguns países, o consumo de substâncias é comum entre praticamente todos os tipos de delinquentes. Os estudos mostram consistentemente que os delinquentes consomem drogas em maior grau do que a população geral, e que usuários de substâncias apresentam taxas de criminalidade superiores àquelas dos não usuários. De todas as categorias analisadas, o tráfico de drogas e a posse de armas mostraram a maior persistência da adolescência para a idade adulta. Além disso, aproximadamente um quarto dos casos de início no tráfico de drogas, segundo dados do Estudo da Juventude de Pittsburgh, ocorreu durante a fase adulta jovem, entre 18 e 25 anos. Ingressar em uma gangue juvenil tende a aumentar a taxa de delitos cometidos, mas a participação em gangues frequentemente é uma experiência transitória. A entrada nas gangues ocorre em geral na adolescência precoce, atingindo seu pico na metade dessa etapa, e precede o envolvimento em outras atividades criminosas. Por exemplo, um estudo encontrou que a grande maioria dos jovens que se juntam a gangues juvenis o fazenda entre os 11 e 15 anos, sendo o intervalo dos 14 aos 16 anos o de maior participação. Em contraste, a maioria dos homicídios é um evento individual e não grupal, e costuma ser cometida por jovens entre 19 e 24 anos. No entanto, homicídios cometidos por gangues geralmente ocorrem ainda na adolescência. É importante mencionar que a idade para a prática de um homicídio pode ser bastante variável. Rosenfeld e seus colegas, utilizando dados norte-americanos, também encontraram que agressores sexuais de crianças tendem a iniciar seus delitos em idades mais avançadas do que aqueles que abusam de vítimas da mesma faixa etária ou de adultos. No entanto, os agressores de crianças persistem por mais tempo nos delitos ao longo da idade adulta. Bisleveld, Van der Geest e Hendricks, no Prelo, diferenciaram 3 tipos de delinquentes sexuais juvenis: os que cometem toques inapropriados, os que abusam de crianças e os que abusam de seus próprios colegas. Nesse estudo, observou-se que os abusadores de crianças delinquiam de forma mais esporádica e com menor frequência que os abusadores de colegas. Diversos processos explicativos foram identificados como relevantes para compreender a transição da delinquência juvenil para a delinquência na vida adulta. Esses processos são: diferenças individuais precoces no autocontrole, o nível de maturação cerebral, mudanças cognitivas, como a capacidade de tomar decisões que favoreçam mudanças comportamentais, fatores comportamentais de risco, como transtornos de conduta e comportamento antissocial, e fatores comportamentais de proteção, como nervosismo e isolamento social, fatores sociais de risco e proteção, envolvendo a família, amigos e escola, transtornos mentais e o uso ou abuso de substâncias, circunstâncias de vida, como casar-se ou conseguir um emprego, o contexto situacional dos atos delitivos, incluindo os locais dos delitos e as rotinas cotidianas dos indivíduos, e o bairro em que vivem, por exemplo, morar em bairros desfavorecidos ou com alta concentração de pessoas impulsivas e delinquentes. Esses diferentes processos seguem uma certa ordem temporal aproximada, desde a infância até a idade adulta jovem. As diferenças individuais precoces aparecem já na infância, assim como os primeiros fatores comportamentais de risco e proteção. A maturação cerebral e as mudanças cognitivas tornam-se mais evidentes da adolescência em diante, enquanto fatores como as circunstâncias de vida, casamento, emprego, ganham relevância na vida adulta jovem. Como vimos anteriormente, muitos jovens cometem alguns atos ilícitos durante a adolescência, mas, felizmente, apenas uma minoria persiste na atividade criminosa e agrava a gravidade de suas ações. Moffitt, 1993. Estudos longitudinais em delinquência, aqueles que acompanham uma mesma coorte de indivíduos desde a infância até a vida adulta, indicam que cerca de 5% dos adolescentes que cometem infrações persistem no crime, tornando-se delinquentes adultos responsáveis por mais da metade de todos os delitos cometidos em uma sociedade. Farrington, 2008. Ovell, 2011. Diante dessa realidade, a pergunta central é:
o que faz com que essa minoria de indivíduos se transforme em delinquentes graves e crônicos, enquanto a maioria desiste rapidamente de comportamentos ilícitos. Uma resposta plausível, à luz do conhecimento atual, é que a transformação de alguns jovens em delinquentes crônicos depende essencialmente do nível de motivação antissocial ou criminosa que eles desenvolvem, como resultado da combinação de vários fatores de risco. Redondo, 2008, em seu modelo do triplo risco delitivo, TRD, operacionalizou o conceito de motivação antissocial. Segundo esse modelo, os fatores de risco para o desenvolvimento da carreira criminal podem ser agrupados em 3 grandes fontes. Riscos relacionados às disposições e características pessoais. Carências no apoio prosocial recebido pelos indivíduos. E as oportunidades delitivas às quais eles estão expostos. Assim, a motivação antissocial de um sujeito resultaria da convergência de riscos pessoais e carências de apoio prosocial. Para avaliar de maneira realista o risco de comportamento infrator, seria também necessário considerar as oportunidades concretas de cometer delitos às quais o indivíduo está exposto. Considerando essa diversidade de fontes de risco, fica evidente a multicausalidade da conduta delitiva e, por consequência, a complexidade de sua prevenção. Riscos pessoais, como impulsividade, pensamentos que justificam o crime ou reações emocionais intensas de raiva, exigem intervenções educativas e terapêuticas diretas com os indivíduos. Já os fatores de risco ligados às carências no apoio social, como práticas parentais inadequadas, desvinculação escolar, influência de amigos delinquentes ou morar em bairros degradados, requerem programas e melhorias sociais de grande alcance, cujos efeitos só podem ser esperados a médio e longo prazo. Por fim, as oportunidades delitivas também exigem medidas específicas de prevenção ambiental, tanto em termos de fortalecimento dos controles sociais informais quanto de melhorias físicas para evitar o crime. As diferenças de gênero na delinquência juvenil e adulta são uma constante nos dados empíricos. A esmagadora maioria dos delinquentes em todos os tipos de delito é do sexo masculino, embora existam variações dependendo da natureza da infração. Por exemplo, os homens são desproporcionalmente mais representados em crimes violentos e contra o patrimônio, enquanto as diferenças de gênero são menores em delitos como furto em lojas, falsificações, fraudes ou tráfico de drogas. Além disso, embora em anos recentes tenha havido um aumento na taxa de envolvimento de meninas em algumas formas de delinquência, particularmente em atos violentos leves, como brigas escolares, essa diferença ainda permanece significativa. As mulheres delinquentes tendem a iniciar mais tarde na atividade criminal, cometem delitos menos violentos e com menor frequência, e abandonam a delinquência mais cedo do que os homens. Essas diferenças podem ser explicadas por vários fatores, tanto biológicos quanto sociais. Do ponto de vista biológico, diferenças hormonais, como os níveis de testosterona, estão associadas a uma maior propensão dos homens para comportamentos agressivos e de busca de risco. Socialmente, as meninas costumam ser educadas com normas mais rígidas de controle, supervisão e inculcação de valores de cuidado e empatia, o que poderia reduzir a probabilidade de envolvimento em atividades delitivas. Também se deve considerar que as mulheres que cometem delitos frequentemente apresentam histórias de vitimização pessoal, abuso sexual, maus-tratos físicos ou negligência, em maior proporção do que os homens. Essa vitimização pode atuar como fator de risco tanto para o desenvolvimento de transtornos emocionais quanto para a adoção de comportamentos delitivos, principalmente em contextos de marginalização social. Os estudos revisados também sugerem que os fatores de proteção, como maior controle parental, redes de apoio social mais sólidas e menor exposição a grupos delinquentes, são geralmente mais presentes nas trajetórias femininas. Isso pode contribuir para explicar por que as meninas tendem a se desvincular mais rapidamente da atividade delitiva. Por outro lado, uma minoria de mulheres envolvidas em delinquência persistente compartilha muitos dos fatores de risco observados em homens delinquentes persistentes, incluindo impulsividade elevada, baixo autocontrole, desorganização familiar, baixo desempenho escolar e problemas de saúde mental. Assim, embora o padrão geral da delinquência mostre uma clara diferença de gênero, as trajetórias de persistência e desistência delitiva parecem ser determinadas por fatores de risco e proteção similares para ambos os sexos. As estratégias de intervenção para reduzir a delinquência juvenil e adulta devem ser adaptadas às características dos delinquentes e ao momento de sua trajetória criminal. Em geral, as intervenções mais eficazes são aquelas que reduzem os fatores de risco pessoais e contextuais, aumentam os fatores de proteção
e oferecem alternativas de vida prossociais. Segundo os estudos revisados, programas que se baseiam em princípios de intervenção eficaz, como o risco, a necessidade e a responsividade, o chamado modelo RNR, desenvolvido por Andrews e Bonta, têm maior probabilidade de reduzir a reincidência. O princípio do risco estabelece que os programas de intervenção devem ser mais intensivos para delinquentes de alto risco e menos intensivos para aqueles de baixo risco. O princípio da necessidade indica que a intervenção deve focar nos fatores criminogênicos dinâmicos, ou seja, fatores de risco que podem ser modificados, como atitudes delitivas, impulsividade ou vínculos com pares delinquentes. O princípio da responsividade recomenda que as intervenções sejam adaptadas às características individuais dos jovens, como seu nível de maturidade cognitiva, estilo de aprendizagem, motivações e necessidades específicas. Diversos programas de prevenção e intervenção precoce mostraram ser eficazes para reduzir o início da atividade delitiva, especialmente aqueles dirigidos a melhorar as práticas parentais, fortalecer a vinculação escolar, reduzir o comportamento agressivo na infância e oferecer alternativas de lazer e ocupação saudáveis. No que diz respeito aos jovens que já iniciaram sua carreira delitiva, intervenções baseadas em modelos cognitivo-comportamentais mostraram ser especialmente úteis. Esses programas visam mudar os padrões de pensamento distorcidos, ensinar habilidades de resolução de problemas, promover o autocontrole emocional e fortalecer as habilidades sociais e de tomada de decisão. Além disso, a inserção laboral e o acesso a programas educativos são fundamentais para favorecer a desistência do crime entre jovens adultos. A estabilidade no emprego, as relações familiares positivas e o casamento são fatores protetores fortemente associados à redução da delinquência na vida adulta. De forma geral, as políticas mais eficazes são aquelas que combinam estratégias preventivas, dirigidas a reduzir o risco de início delitivo, e estratégias de intervenção, dirigidas a reduzir a persistência e a reincidência. Por outro lado, os estudos também alertam para os efeitos potencialmente nocivos das respostas penais excessivamente severas ou inadequadas. Processar adolescentes no sistema penal adulto, encarcerá-los em prisões comuns, ou aplicar medidas sem fundamentação em princípios científicos pode aumentar o risco de persistência criminal em vez de reduzi-lo. Assim, uma política criminal inteligente deveria equilibrar as necessidades de proteção social com o reconhecimento das capacidades de mudança e reabilitação dos jovens. Os resultados apresentados sobre a transição da delinquência juvenil para a delinquência adulta oferecem várias conclusões relevantes. Em primeiro lugar, a maioria dos adolescentes que cometem delitos não continua a delinquir na idade adulta. Existe um grupo relativamente pequeno de jovens que persistem na atividade criminosa, e são esses indivíduos que cometem uma proporção desproporcionalmente alta de delitos graves e reincidentes. Em segundo lugar, a idade de 18 anos, estabelecida em muitos países como limite entre a justiça juvenil e a justiça penal adulta, não coincide com uma ruptura natural na atividade criminosa. Muitos jovens abandonam a delinquência após os 18 anos e, inversamente, uma minoria inicia sua carreira delitiva já na vida adulta jovem. Em terceiro lugar, a persistência na criminalidade está associada a uma combinação de fatores. Fatores individuais, como impulsividade, baixo autocontrole e déficits cognitivos. Fatores familiares, como práticas parentais inadequadas, vitimização e ausência de apoio emocional. Fatores sociais, como fracasso escolar, desemprego e vínculos com pares delinquentes. E oportunidades delitivas. Em quarto lugar, existem diferenças de gênero importantes na delinquência. Os homens são mais propensos a iniciar, persistir e agravar sua trajetória criminal, enquanto as mulheres cometem menos delitos, iniciam mais tarde e abandonam a delinquência mais cedo. Entretanto, entre as mulheres delinquentes persistentes, os fatores de risco são semelhantes aos dos homens. Por fim, políticas públicas eficazes para reduzir a criminalidade juvenil e adulta devem ser baseadas em evidências científicas. A prevenção precoce dos fatores de risco, a promoção de fatores de proteção, a aplicação de intervenções educativas e reabilitadoras, e o uso criterioso da punição são componentes fundamentais de uma abordagem racional e equilibrada. Investir na prevenção e reabilitação de jovens delinquentes é não apenas uma questão de justiça social, mas também de segurança pública a médio e longo prazo.